Olá, meus queridos alunos, sejam muito bem-vindos novamente a esse ambiente virtual de aprendizagem. Hoje, dando sequência ao nosso cronograma de assuntos teóricos, vamos falar de estatística em pesquisa. A gente vai falar de alguns conceitos, umas noções básicas para a graduação, de uma maneira mais simples, mais direta, até para vocês entenderem alguns conceitos aplicados à estatística e como a estatística impacta na pesquisa, né, na interpretação de dados coletados, nos resultados e tudo mais, para a gente tirar, evidentemente, as conclusões devidas. Nesse sentido, os objetivos da presente aula são reconhecer a importância da estatística em pesquisa, nós vamos comentar um pouco isso aí, conhecer e definir alguns conceitos básicos que são aplicados ao estudo da estatística, como, por exemplo, população, amostra, variável, dados, esses conceitos básicos nós vamos ver na presente aula, os tipos de estatística que podemos ter, né? E noções básicas quanto à organização dos dados da pesquisa, que é muito importante a gente entender como é que a gente organiza esses dados para que a gente possa aplicar os testes posteriormente que são necessários. Nesse sentido, a gente coloca como referência para o estudo o livro do professor Carlos Estrela, Metodologia Científica, terceira edição, do qual vocês encontram na biblioteca virtual. Então, o capítulo 12 aborda esses e outros conceitos, então, na verdade, não precisa aprofundar tanto nesse capítulo, apenas esses conceitos básicos inicialmente, mas ele trabalha todos esses aspectos da estatística, da bioestatística, no capítulo 12. Então, a estatística, ela é muito importante hoje a gente conhecer esses princípios básicos, né? Às vezes a gente não necessariamente precisa fazer os testes, entender da parte avançada da estatística, mas a gente tem que ter uma noção básica, no sentido da gente direcionar os nossos resultados para que a gente possa colher melhores informações sobre a estatística. Então, ela é usada em diferentes áreas, em diferentes segmentos, que a gente vai comentar um pouco mais, né. Mas antes disso, eu gostaria de comentar fazer uma reflexão de alguns aspectos e comentar algumas histórias inspiradoras, para a gente iniciar essa aula. E dentro de umas histórias inspiradoras, a gente observa essa casa do qual havia uma garagem, né, havia uma garagem do qual, anos atrás, uma pessoa começou a desenvolver, e ter o sonho de construir o primeiro computador, dentro de uma garagem de uma casa. E depois de tanto esforço que foi feito, né, ele conseguiu o primeiro protótipo desse computador, né. E essa pessoa nada mais é do que Steve Jobs, né, o criador da Apple, hoje uma empresa revolucionária, né, do qual anos atrás ele queria, ele sonhou, ele sempre foi um visionário, né, e ele queria construir a sede dele, a sede dessa empresa, de acordo com como se fosse um disco voador, né, do qual poderiam ser mais de 10.000 funcionários poderiam eh, estar nessa empresa, seria um refúgio natural de energia 100% renovável, né, coisas bem futuristas, né. Mas esse ato de sonhar, eu acho que ele tem que ser um norte também da pesquisa, né, você tem que realmente ter uma coisa visionária, porque muitas vezes essa visão te leva a um dia a uma realidade. E quando Steve Jobs pensou num conceito dessa sede da Apple, né, todos acharam que ele era maluco nesse sentido. E o pesquisador, ele é um pouco maluco, ele tem que ter essa noção de grandiosidade. E quando eu mostro para vocês que isso muitas vezes é transformado em realidade. E essa empresa hoje, ela foi construída. Esse é o vídeo que mostra um pouco da realidade depois de alguns anos, a nova sede da Apple.
o que que esse vídeo nos mostra? Que às vezes a ambiência favorece a gente alcançar grandes resultados. Vocês estão numa instituição que te oferece grandes, uma ambiência muito bacana para a gente desenvolver essas pesquisas. A gente tem um ambiente com a biblioteca fantástica também, que a gente pode usufruir. É claro que nesses tempos de quarentena a gente está um pouco resguardado, mas a gente, voltando ao normal, você vê o tanto que a gente tem aprimorado esse ambiente do qual a instituição nos oferece. E isso faz toda a diferença na pesquisa, por exemplo, fazendo essa analogia. Certa vez ele colocou o Steve Jobs como história inspiradora, né? Ele colocou que eu quero colocar uma marca no mundo. O que que a sua pesquisa pode deixar de contribuição para a sociedade? Já foi discutido em aulas anteriores, né? Da importância de você deixar um legado, deixar uma marca, deixar uma coisa que mude uma realidade, né? E não ver que as coisas é coisa de nerd, que pesquisa é coisa de nerd. Por quê? Porque o mundo é dos nerds, se a gente for pensar nessa lógica, né? O mundo é muitas vezes do Mark Zuckerberg, do Facebook, é do, do Steve Jobs, é do Bill Gates, é de pessoas que tiveram uma visão visionária e hoje todas essas inovações que eles colocaram mudaram a nossa maneira de ver o mundo. Então, a gente tem que pensar sempre numa importância, o que que eu posso contribuir, e não simplesmente fazer o trabalho em si. Então, nesse sentido, o que que seria a bioestatística, né? A bioestatística, ou seja, a estatística aplicada ao campo da biologia. Ela nada mais é do que uma forma de se descrever ou avaliar os dados obtidos em estudos biológicos, né? A gente vai descrever, a gente analisa esses dados coletados nesses estudos que a gente realiza. E assim, esse conhecimento científico, né, aplicado à estatística, ele faz toda a diferença, né? A ciência é tudo aquilo que se baseia no conhecimento científico. O método científico só admite o conhecimento como válido se este for submetido a uma prova real. Então, o que que eu quero dizer com isso? Que normalmente a gente faz a pesquisa, mas a gente tem que dar publicidade, a gente tem que fazer os testes para validar aquele estudo. Só assim, a partir dessa validação e dessa publicação desses resultados em periódicos científicos, eu posso afirmar que aquilo é científico. Isso é o que diferencia o nosso conhecimento científico do conhecimento popular, do conhecimento mais geral nesse sentido. E a pesquisa e a ciência têm que dar esse norte, no sentido de propor novas alternativas de tratamento, por exemplo, novas políticas e ações e tudo mais. Quando a gente avalia por essa ótica, a gente vê, por exemplo, os dados que a gente coleta da nossa pesquisa, eles têm que ser processados, no sentido de a gente, através daqueles dados que a gente faz um processamento, uma análise, elaborar uma informação, né? Essa informação que a gente obtém dessa pesquisa, ela vai ser submetida a uma análise para gerar um conhecimento, né? E é assim que a gente constrói a nossa inteligência. Eu acho que e a participação de vocês nos projetos de iniciação científica, a tendo essa curiosidade, né, no início ali, é extremamente válido para você conhecer mais sobre determinada técnica, determinada doença, determinado material e formar o seu senso crítico nesse sentido. Quando a gente vê por esse espectro, a gente vê que pesquisador e profissional, um tem que olhar para o outro nesse sentido. De um lado, o pesquisador, ele apresenta os resultados com base em rigorosos critérios científicos, ou seja, ele faz a sua pesquisa baseada em um método, né? E o profissional, cabe a ele ler, ter mais uma leitura crítica dos artigos e interpretar o que está sendo publicado. Ou seja, ter curiosidade para investigar também a ciência, onde ele vai buscar a melhor conduta, o melhor protocolo que ele vai adotar. Então, o que que seria pesquisa? O que é estatística? O que a estatística nos informa? Obviamente, ela trabalha com informações e dados. Então, a estatística é uma maneira da gente
promover uma organização dessas informações e dados, ela vai promover uma organização dessas informações e dados, eu vou mostrar como é que vocês vão organizar isso, associado, né, a uma interpretação, uma vez que eu organizo, eu vou interpretar esses dados e depois, eu vou apresentar esses dados. Então tem todo um processo, toda uma maneira, pra gente, categorizar esses dados, às vezes, né, no sentido da gente saber interpretar. Isso faz toda a diferença. Se eu não sei organizar bem os dados, obviamente esses dados vão ter problemas, né. Alguns conceitos básicos de bioestatística, e aí o propósito da nossa aula é justamente apresentar de uma forma mais básica, essa noção de estatística, tem muitos assustam com esse tema, mas eu acho que de forma gradativa a gente pode começar com conceitos básicos, depois com a coisa mais intermediária e depois passar para um nível avançado. Por isso que às vezes muitos assustam, já quer ver coisas avançadas e não tem uma base sólida. E a gente conhecer esses conceitos, ele é fundamental. Então, população, né, amostra, unidade amostral, variável, dado, tudo isso aqui são termos, né, técnicos que são usados na bioestatística. E a partir do momento que você conhece esses termos, a definição desses termos, você começa a entender mais o seu trabalho, você começa a mais saber como que você vai organizar esses dados para depois ser submetido a uma análise estatística. Por exemplo, o que que seria a população? Repare esse desenho que, vamos supor que eu quero fazer uma pesquisa, mas eu não tenho condições de avaliar todo mundo. Se eu quero avaliar, por exemplo, a prevalência de uma doença, muitas vezes não tem como eu avaliar todo mundo de uma cidade, por exemplo. Eu tenho que pegar o quê? Uma parcela daquela população que seria uma amostra daquele todo. A população, então, de uma determinada cidade, vamos supor Anápolis, e eu quero avaliar, por exemplo, uma característica de uma doença. Então eu pego uma amostra, uma parte, né, e vou analisar como é que é o comportamento lá, para inferir depois no todo, na população. Aí você pergunta: "Professor, mas essa amostra, ela vai ser representativa?" Isso é uma coisa que a pesquisa também que a estatística também nos ajuda. Existem hoje cálculos, matemáticos que te dá quanto que vai ser o seu N, então a sua pesquisa que vocês estão fazendo, às vezes com dentes, com instrumentos, existe um N que é mínimo para você falar assim: "Não, essa amostra ela é representativa", para mim inferir os meus resultados. Então, a população, nesse contexto, ela é definida como um conjunto de elementos com no mínimo uma característica em comum. Característica essa determinada de acordo com o interesse do estudo. Então, se eu falo, ó, crianças com cárie em Anápolis, crianças com cárie em Anápolis, eu estou colocando todas as crianças que têm cárie em Anápolis. Essa seria a minha população. Mas às vezes a minha pesquisa não me permite eu fazer uma avaliação devido ao tempo, devido às vezes às dificuldades de eu avaliar todo mundo. Então eu preciso pegar uma amostra dessa população. Ou seja, uma parcela de crianças com cárie em Anápolis, que seria o quê? A minha amostra. E a amostra ela é definida como qualquer parte ou subparcela da população, tá vendo? Uma parte ou subparcela da população. Geralmente queremos que nossa amostra forneça informações sobre a população que a originou. Então, é o que eu falei, que eu posso pegar um fragmento e inferir no todo. Por isso que é importante eu definir a minha amostra, né. Então no seu trabalho a gente vai sempre citar qual que é a amostra, qual que é o N, né, qual que é o tamanho dela. Esse número é extremamente importante você definir. Então quando eu falo, ó, crianças com cárie em Anápolis, eu posso falar crianças, eh em determinado setor de Anápolis, ou crianças de 0 a 4 anos, quer dizer, eu não peguei todas as crianças, eu peguei um fragmento, né, de 0 a 4 anos, por exemplo, na escola municipal X, por exemplo. Eu peguei uma amostra de uma população como um todo. Outras características é fundamental também, por exemplo: "Professor, o que que é unidade amostral?".
Então, vocês viram a diferença entre população, o todo, amostra, que é um fragmento, uma parcela daquela população, e a unidade amostral é basicamente é a unidade é a menor unidade que fornece uma informação, ou seja, é cada unidade da amostra que estudaremos uma ou mais características. Então, quando eu falo assim, ó, uma criança com cárie, uma criança com cárie, ou criança com cárie, né, no singular, isso é uma unidade amostral. Crianças com cárie de 0 a 4 anos na escola municipal tal, né. Se eu quero inferir todo aquele toda aquelas crianças dentro do contexto de um município, eu pego aquilo ali seria a minha amostra. Mas às vezes dentro da própria escola, se eu não olho todas as crianças, eu olho somente a da sala, X, por exemplo, eu pego uma amostra dentro daquela escola. E se eu pegar uma criança dentro daquela escola, seria uma unidade amostral. Então, nesse sentido, e a variável? A variável é o atributo ou característica estudada em cada unidade amostral, a qual pode variar entre a unidade amostral. Então, se eu estou avaliando, por exemplo, cárie é minha variável, por exemplo, né? E o dado? Dado é aquilo que eu coleto de informação, né? É a informação obtida em cada unidade amostral sobre a variável estudada, né? Então, no caso de cárie, o índice COD, né? E outras características a mais. Vou dar um exemplo agora de um trabalho que a gente desenvolveu, um projeto de pesquisa, do qual a gente estruturou ele na metodologia. Então, um tipo de pesquisa experimental laboratorial in vitro, né, do qual a unidade amostral, olha lá, a gente pegou vários molares, só que o molar inferior a prototipado, ou seja, aquele dente artificial, era a minha unidade amostral, né? E o meu todo, ou seja, 45 réplicas, 45 molares era a minha amostra. Então, a unidade, eu pego o molar, seria o molar e o todo, né? Os 45 molares inferiores seriam a amostra, não é o todo, né? Obviamente nós temos dentro de um banco muito mais do que isso. Então, quais seriam os objetivos da sua pesquisa? Sempre faz essa pergunta. Qual que é a pergunta de pesquisa, né? A minha pesquisa, ela está propondo o quê? Ela parte, às vezes, essa pergunta investigativa a partir de um problema, a partir de um problema, né? Então, se eu quero resolver algo, essa pergunta investigativa vai definir os seus objetivos dessa pesquisa. Nós já comentamos na aula de objetivos gerais específicos sobre isso, né? E a estatística vai ajudar a responder muitas vezes essa pergunta investigativa. Nesse sentido, como que eu organizo os dados, né? Os dados em estatística, eles podem ser dispostos nas formas de tabelas, né, como esse caso aqui, num trabalho publicado pelo professor Estrela e colaboradores em 2008, publicado no Journal of Endodontics, apresentou alguns dados na forma de tabela, ou você poderia pegar esses dados que estão na tabela e dispor na forma de gráfico, né? Aqui mostra uma presença, um estudo que comparou, né, a acurácia, né, a precisão da tomografia em detectar lesões periapicais em dentes tratados, que já foram tratados. E a gente viu que a tomografia, ela teve uma acurácia muito mais precisa do que uma radiografia periapical e uma panorâmica, né? E aí, a partir desses resultados, a gente pode inferir algumas conclusões. Por exemplo, às vezes lesões que são detectadas 100% numa tomografia, eu só consigo enxergar essa mesma lesão da radiografia em 50% dos casos. Olha o quanto limitado passa a ser a radiografia também, para algumas análises. E essas mesmas lesões que eu detectei na tomografia, apenas 30% delas eu consigo ver na panorâmica. Então, olha só, então a partir de uma apresentação de um trabalho muito bem organizado e estruturado na forma de gráficos, tabelas, disposição, feito uma análise estatística, eu posso inferir isso e tirar as minhas conclusões baseadas nisso. Mas para isso é fundamental uma organização desses seus dados.
Então, os resultados, né, eles e os objetivos da pesquisa servem para a gente tirar conclusões, né, e tomar decisões. Então, a partir dos resultados que você obtém, você toma as decisões, né. Por exemplo, determinada doença está se comportando de uma certa maneira, eu vou tomar uma decisão agora para tentar erradicar uma determinada doença, por exemplo. Eu tiro essas conclusões, tomo decisões, isso é importante. E nesse sentido, é fundamental essa tríade paciente, né, eh, profissional e o pesquisador. O pesquisador tem que ajudar o profissional, né, que por sua vez, adotando protocolos que foram determinados pela pesquisa, ajudar também o paciente com melhores resultados. Para que serve a estatística, de uma maneira geral, né? A gente, no estudo nosso na área de saúde, nas áreas biológicas, a gente coloca esse termo bioestatística, né? Mas para que serve a estatística? A estatística tem aplicações muito amplas, né? Ela serve, por exemplo, para a gente definir políticas públicas, né? A gente está em tempos de coronavírus, esse mapeamento, essa identificação dos aspectos epidemiológicos, ela é fundamental entender o comportamento da doença, porque a partir do momento que a gente tem essa leitura, a gente consegue definir políticas e estratégias para combater determinada doença, por exemplo. A estatística serve, por exemplo, para analisar padrões de mercado, né? A Apple é um exemplo disso também, né? Podemos aplicar os resultados, determinada tendência e tudo mais, né? E interpretar os padrões dos seus estudos, né. Nossas pesquisas, o que que é estatística? Ela serve para interpretar os resultados que a gente coletou, né. E, eh, não há limites para a sua utilização. Ela é muito aplicada, ela é extremamente importante, mas conforme eu falei, é importante a gente entender o que esses conceitos básicos inicialmente, até para a gente aprofundar posteriormente estudos a mais sobre isso. Não é somente isso, muito pelo contrário, é uma base, mas para que a gente entenda estatística, a gente tem que construir muito bem e solidificar essa base. Então a estatística, ela resolve questões onde as leis da causa e efeito não são prontamente evidentes, devido à multiplicidade dos fatores envolvidos. Então, às vezes, a gente coleta tantos dados, né? Por exemplo, eu estou testando, por exemplo, um material, uma resina A com a resina B, e eu quero saber qual que uma tem um melhor comportamento mecânico em relação à outra. Eu testei vários dentes, que foram usados uma resina A, vários dentes que foram usados, por exemplo, uma resina B, e eu preciso comparar estatisticamente esses dados. Às vezes eu coleto tantos dados que se eu não fizer uma análise estatística eu não consigo enxergar realmente essas noções de causa e efeito. Por isso que ela serve para isso, para a gente interpretar melhor esses resultados. Aí, através dos testes, a estatística vai nos falar: olha, essa resina foi melhor nesse comportamento aqui. Não, não houve diferença quando eu comparei essa resina A com a resina B, por exemplo. Então, partindo disso, essa análise estatística ela é fundamental. Essa análise estatística é fundamental. Conforme eu falei no início, a gente não precisa necessariamente ser um estaticista, um domínio acurado disso, até porque existem profissionais para isso aí, né? Mas a gente precisa saber organizar. O processo de extrair informações que estão ocultas na sua planilha de resultados, por exemplo, é o que a análise estatística vai fazer. Então a gente tem que saber tabular esses dados, saber deixar uma planilha pronta, onde você vai inserir cada dado que você vai coletar, para depois levar para uma análise. E aí, feita essa análise, ele te dá o que ele encontrou ali. Se houve diferença numa comparação de material, se eu posso inferir uma coisa, concluir outra, se não houve diferenças e tudo mais. Os objetivos, olha só, a estatística serve também para corroborar com os objetivos, se responde aos objetivos. Aqui é um exemplo, por exemplo, de um trabalho, do meu trabalho de doutorado, que a gente queria avaliar o efeito antimicrobiano de instrumentos reciprocantes associados a diferentes soluções irrigadoras, hipoclorito, sódio e o vinagre de maçã, em canais que estavam contaminados.
Então a gente queria ver isso. Só que para a gente realizar isso, essa pesquisa, quando a gente foi coletar, obviamente você precisa organizar esses dados numa planilha de Excel. Mas isso tem que ser feito o quê? Antes de você ir lá coletar o dado. Você tem que deixar essa planilha pronta. Então, aqui é um exemplo que a gente fez uma análise microbiológica para a gente saber se uma solução reduzia a quantidade de micro-organismos dentro do canal. Então a gente fez uma tabela do qual a gente colocou lá colunas, instrumento que foi utilizado, o dente, a coleta inicial, uma para coleta após o preparo e uma coleta realizada após 72 horas. E aí, uma vez confeccionada essa planilha, nós fomos lá coletar esses dados. Então, sempre parta do princípio, construa às vezes uma planilha, defina com o orientador uma construção, como é que você vai organizar isso antes da coleta. Não é coletar, depois organizar uma planilha, porque às vezes você pode perder ou colocar esses dados de uma forma errada, e aí interfere também na análise estatística, compromete todo o seu resultado. Então a gente, essa é uma maneira, você dispor no Excel, você montar uma planilha, como que você vai dispor esses dados, passa a ser fundamental. O que eu quero que vocês entendam aqui? Que vocês precisam, às vezes, nem saber montar essa planilha, mas saber que ela precisa ser construída antes de você coletar esses dados, né? Então, cabe você sentar com o seu orientador e definir uma melhor forma. Isso é o quê? Planejamento. Planejamento de pesquisa, organização é fundamental. Então, aqui a importância disso, né? E a gente tem alguns ramos e divisões da estatística. Nós podemos dividir a estatística em dois ramos, né? Uma estatística descritiva seria aquela estatística que organiza e representa os dados, né? Ou seja, aqueles trabalhos que apresentam gráficos, tabela, apresenta de uma forma organizacional esses dados, é uma forma de uma estatística descritiva. Por outro lado, eu tenho um conceito de estatística inferencial. O que é isso? É a gente o quê? Pegar esses resultados, interpretar esses dados e inferir em determinada população, em determinada amostra, né? Eu tirar conclusões a partir daquele estudo. A estatística descritiva, ou também chamada de dedutiva, então ela trata apenas de descrever um certo grupo, né? Ela tem parâmetros numéricos, tais como média, média aritmética, mediana, desvio padrão, tudo são conceitos que num segundo momento a gente pode trabalhar esses conceitos, novos conceitos, né? Repare que é fundamental trabalhar esses conceitos para a gente entender depois cada avanço, cada coisa que a estatística pode fazer, né? Representar os recursos na forma de gráficos, histogramas, diagramas, gráficos setoriais. Então, tudo aquilo que vocês veem representando na forma de tabela, gráficos, é uma maneira descritiva de você apresentar esses dados, né? Então, é fundamental, gente, esse delineamento experimental. Pesquisa é organização, né? É saber como a gente vai definir o método, saber como a gente vai analisar essa análise estatística. Toda a informação está contida nos dados, ou seja, a conclusão, no máximo, terá a qualidade que os dados que você gerou. Se os seus dados não estiver bem coletados, vai ter problema, né? Então, ela apresenta limitações? Ela apresenta limitações se você não tiver essa organização, né? Então, às vezes você faz um trabalho com um N muito grande, ou um N, vamos supor que você usa muitos dentes, por exemplo, não organiza da forma correta, não dispõe isso da forma correta, você pode ter limitações no seu trabalho. Então, quando meus dados eu consigo mensurar, eu consigo medir, eu consigo avaliar de forma correta, eu tenho dados corretos, eu tiro conclusões corretas. Contrapartida, se eu tenho dados viciados, ou seja, não coletei bem, eu não medir, eu não fiz uma medição, por exemplo, quando o trabalho envolve medidas de uma forma correta, de uma forma precisa, eu tenho conclusões comprometidas. Então, atentes para isso. Organização acima de tudo, né? Limitações, ela tem, né? No entanto, tal como se pode mentir com palavras,
pode-se fazer o mesmo com números. Ou seja, se eu não coletar de forma correta, colocar esses dados, preencher na planilha e também de forma correta, eu vou mentir através dos números. Isso é uma coisa muito séria, porque às vezes tem pesquisa que apresenta resultados que não são condizentes com a realidade, né. Então, faltou onde? Erro metodológico ou às vezes erros estatísticos, né. Quando você tem uma coisa muito absurda, totalmente condizente com várias linhas de trabalhos que vem apresentando aí, uma coisa chama atenção, se houve algum erro ou não, né. Então tome cuidado com isso, acima de tudo, uma pesquisa bem feita é uma pesquisa organizada, uma pesquisa bem pensada, uma pesquisa onde que eu tenho um delineamento experimental bem construído, certo? Gostaria de terminar com essa frase, né, lembrando essa história inspiradora do Steve Jobs, né, uma vez ele colocou assim: "A sofisticação, a simplicidade é a sofisticação máxima". A estatística é complicada? É, mas se a gente começa a estudar de uma forma construindo uma base sólida, uma base bem feita, né, de forma simples e gradual, isso é o mais alto grau da sofisticação. Eu acho que não existe dificuldade se a gente vai avançando um passinho de cada vez, tá? Bons estudos, qualquer dúvidas, nós estamos à disposição no ambiente virtual e aproveitem esses momentos para o aprendizado. Grande abraço a todos e até a próxima.